Bom dia, meus queridos. Hoje nós vamos continuar a falar do Levítico agora no seu comentário bíblico. Eu quero agradecer a todos vocês, já chegamos a mais de 250 inscritos no canal. Não esqueçam de compartilhar, levar a palavra de Deus aos seus amigos, seus companheiros de fé. Ontem foi um dia maravilhoso, o dia de Nossa Senhora Aparecida, que nós temos muito que agradecer à mãezinha, que ela continue nos cobrindo com seu manto de amor. Não se esqueçam de ir no canal do YouTube, Alice Bíscaro, dê o seu like, e estamos com a apostila à venda, né, que é a apostila do Pentateuco, que vai tratar desse tema do Levítico. Então, nesse tema do Levítico, que nós vamos começar o comentário, nós vamos falar do ritual dos sacrifícios, que vão estar no Levítico, capítulo 1 até o capítulo 7. Os 7 primeiros capítulos falam dos preceitos rituais para oferecer sacrifício e parece supor que o leitor já tenha sido tomado consciência das ideias básicas de santidade israelita. Os capítulos 1 e 2 e 3 vão tratar das oferendas consumidas, que se chama holocausto. E os capítulos 4 e 5 falam dos sacrifícios pelos pecados, enquanto os capítulos 6 e 7 vão tratar das prescrições especiais para os sacerdotes. No capítulo 1, versículo 1, a gente ainda encontra Moisés como sendo o intercessor. Nós ainda temos o êxodo, né? Como todo o êxodo, quando o Senhor diz a Moisés, fala aos filhos de Israel. Esta frase vai ser continuamente falada em Levítico e também no livro de Números. O povo disperso precisa se reorganizar em torno do seu único líder e intercessor, que é Moisés, para celebrar sua unidade e solidariedade. Então, eu preciso ter um guia. Quem me guia na minha vida é Jesus e Maria. Então, todos nós precisamos de um guia. E nessa parte da história de Israel, o guia é Moisés. Deus chama Moisés a fim de lhe dar regras de culto para que o povo obedeça. Então, nós temos que lá em capítulo 1, versículo de 1 a 3, o preceito da aliança do Sinai, dar-se inteiramente a Deus. Precisa o povo estar afastado dos outros deuses e se aproximando desse Deus único, que é o Deus verdadeiro, o Deus que guia Israel. Aí, não vamos esquecer do incidente do bezerro de ouro, né? Junto com o chamado à santidade pelo intercessor, que é Moisés. Então, começa a ser evocado nesse primeiro capítulo do Levítico essa resposta ritual que o povo tem que dar a Deus. No capítulo 1, versículo de 10 a 17, ele vai falar do sacrifício que sobe ao Senhor. Os 3 sacrifícios. O sacrifício do gado, do rebanho, que é cordeiro ou cabrito, ou das aves. São descritos como holocaustos, oferendas consumidas. O sacrifício consome-se por completo para o Senhor. Ao subir e encobrir o cheiro do abate, a fumaça da combustão, misturada do incenso sagrado, apresenta ao Senhor um perfume aplacador. A isso nós também encontramos lá em Êxodo 30. Lá já no capítulo que vai falar sobre esse perfume aplacador, né? Esse perfume que agrada a Deus, é o perfume da gordura queimando, que sai aquela fumaça branquinha. E isso é o perfume que agrada a Deus. Lá no capítulo 2, a gente vai encontrar o fermento e mel,
dizendo que eles não poderão ser queimados. As oferendas a serem queimadas já estavam mortas, mas a ação do fermento e a fermentação do xarope da fruta, equivalente à do mel, sugere algo que ainda esteja vivo. Então, por isso, não pode ser queimado. Nada que esteja vivo pode ser queimado para Deus. No capítulo 2, versículo 13, nós encontramos o sal como aliança. O sal era símbolo de uma aliança duradoura, pois impedia que os alimentos perecessem. Até hoje, se você salgar a carne, ela dura fora da geladeira. Hoje nós temos geladeira, naquela época ninguém tinha, né? Então a forma de conservar os alimentos era no sal. Então, com isso, o sal representa uma aliança duradoura entre Deus e o povo. É sempre assim, é parte de Deus, não parte nunca do homem, sempre é Deus. Toda gordura cabe ao Senhor. Então, o alimento, a gordura era queimada ao Senhor, porque era o que aplacava a Deus. A parte gordurosa sobre o altar provoca uma grande comoção. Na nuvem, na coluna de fogo, lá em Êxodo, o Senhor revelava a sua presença divina. E como a gordura sai uma fumaça branca, e aquilo representava que o Senhor estava ali com aquele povo naquele momento. Sacrifícios pelo pecado e pela reparação, que vão estar no capítulo 4 e 5, né? Porque no capítulo 1, 2, 3 são os sacrifícios que eram trazidos por obediência, quer dizer, por causa da aliança, mas voluntariamente. Nos capítulos 4 e 5 são tratadas oferendas de obrigação para aqueles culpados de pecados por inadvertência ou pecados intencionais, que hoje é o dolo e a culpa, né? Dolo quando eu tenho intenção, culpa quando eu tenho um pecado sem intenção. Então, são os veniais. As pessoas consideradas aqui é o sacerdote que peca. Desse modo, o povo também torna-se culpado, porque o pecado do sacerdote, ele vai para toda a comunidade, atinge toda a comunidade. Então é um pecado maior. O rito de sangue, que está no capítulo 4, versículo de 5 a 7, o anjo, se lembra o anjo da morte que vai pulando as casas e cujos umbrais das portas ficava picado o sangue do cordeiro, que a gente vê em Êxodo 12? Agora, no Levítico, o sangue é aspergido 7 vezes. Nos tempos antigos, o número 7 era sinônimo de perfeição, de integridade. A parte do sangue era aplicada nos chifres do altar. Por isso que quando a pessoa segurava o chifre no altar, ela está no exílio. Ninguém pode tocar nela. Por isso, a ideia básica era afastar a morte e ligar-se à fonte de vida, que é o sangue. A vida que está no sangue é devolvida ao Senhor pelo contato real com o altar. Com essas volta da vida à sua fonte primeira, o sangue é vida, e voltando a Deus pelo altar, o indivíduo e ele com a comunidade recupera a sua pureza e a liberdade de voltar a viver. Na nossa fé, na nossa igreja, nós temos essa volta com o sacramento da reconciliação, porque o pecado é morte. Então, quando eu estou com Deus, eu estou com vida. E a vida não é essa, a vida é eterna, né? Então, nós estamos tratando de escatologia sempre. Então, eu tenho que voltar
a Deus, me reconciliar com Deus, para que eu tenha a vida eterna. Essa é a beleza da fé. O sangue vai ser aspergido 7 vezes. A menorá é o símbolo da vida perfeita, santa. É o exemplo primordial que a obra santa da criação. Deus criou o mundo em 6 dias e depois abençoou o 7º e consagrou como dia do descanso completo, consagrado ao Senhor. Por isso, sábado é o dia que os judeus consagram a Deus e não pode trabalhar de forma alguma. No capítulo 6 até o capítulo 7, a gente vai ver as prescrições rituais complementares. Vão aparecer as perguntas, enquanto era realizados os rituais básicos. À medida que as perguntas vão sendo respondidas, tornam-se formando outros preceitos e, por fim, são acrescentados ao livro do Levítico. No capítulo 7, encontramos o primeiro castigo de ser cortado da sua parentela. Está lá, capítulo 7, versículo de 20 a 27. No Levítico 17, 10 e 26, deixa claro que Deus, não o sacerdote, nem o povo, conferirá o castigo. Alguns comentadores interpretam que esse castigo seja como a morte prematura. Então, só Deus pode dar a vida e a morte. Então, naquela época, quando alguém morria jovem, era sinal que a pessoa ou a família cometeu um castigo. Por isso ele era retirado precocemente da sua parentela. Chegamos à parte segunda do livro do Levítico. E paramos por aqui, porque já estamos com 12 minutos. Mas não esqueçam, meus queridos, de ir no canal do YouTube, Alice Bíscaro, dar o seu like, compre a apostila, compartilhe à vontade. Estou muito satisfeita com o canal e espero todos vocês para a próxima aula, que vamos falar da cerimônia de ordenação, que vai estar no capítulo de Levítico 8 até o Levítico 10. Então, espero todos vocês na próxima quarta-feira com a aula do Levítico. Obrigado a todos vocês.